Olá, bom dia a todos os presentes ao dia da defesa de Jaqueline da Silva Gomes, cujo o título do trabalho de conclusão de curso é O Ensino de Geografia do Urbano para o Campo, uma análise de uma escola da zona rural de Delmiro Gouveia, Alagoas. Desde já eu agradeço o convite, do professor Robert Val, e é uma satisfação fazer mais uma vez, parte de banca com o professor Luan. Todas as considerações que aqui eu for elencando, certo, Jaqueline, são para a melhoria do seu trabalho de conclusão de curso. Tem uma questão que a gente sempre observa no que se refere àquilo que encontra-se disponível no teu resumo. Veja, a sua discussão é muito importante no sentido de que ainda nós temos formas embrionárias de ações voltadas à educação no campo. Muito daquilo que a gente tem hoje ainda refere-se à chamada educação contextualizada. E aí, no caso de Jaqueline, ela busca suscitar uma crítica referente ao modus operandi da educação que ocorre nas escolas de área rural, que poderiam muito bem, de fato, estarem praticando a educação do campo de acordo com os preceitos normativos garantidos, após processos de luta, e ela menciona isso sutilmente em um dos capítulos. Mas vamos focar no resumo. A Jaqueline, eu recomendo que Jaqueline ela realize, a inserção de algumas informações que podem ser preciosas para o nosso público. Observo que o título ele faz menção a uma escola de área rural, mas creio eu que seria interessante que ela não mencionasse apenas o nome do município. No resumo, seria importantíssimo que você mencionasse qual é o povoado, onde está essa escola que é de área rural, certo? Então, é importante, em primeiro lugar, você mencionar o real locus, o recorte da tua pesquisa, o marco temporal também é muito significativo. Também cabe informar onde está, em que período foi a pesquisa, Tem um termo aqui, ainda no resumo, que eu observo que você mencionou. Na atualidade, as discussões acerca da educação do campo ainda são bastante recorrentes. Acredito eu que esse termo recorrentes ele poderia ser substituído pelo nome emergentes, Mais à frente ainda no resumo, quando a gente observa que tem uma parte aqui, ó. A metodologia adotada para a pesquisa foi baseada nos estudos acerca do paradigma da educação rural, certo? Enfim, você não só pode dizer que foi baseada, você tem que dizer que tece críticas, uma vez que no seu trabalho você vai fazer isso, E aí você segue, modelos de ensino como sendo a base da educação em escolas da zona rural e comparando-os com as exigências da atualidade. Aí você pode aí complementar, E neste processo enfatizar a inoperacionalidade da educação no campo e aí, continuar. Tem um termo que eu observei, não apenas no resumo, mas em vários outros trechos do seu trabalho de conclusão de curso, que você comete alguns vícios, de linguagem e comete esses deslizes no sentido de não redigir correto, que é o termo destarte, Eu vi que você coloca dessarte, o termo correto é destarte. E aí no trabalho, quando você receber por e-mail, você vai ver que eu aponto. Considero as palavras-chave fabulosas. Um detalhe importantíssimo do trabalho de Jaqueline é que, em primeiro lugar, lembro-me muito bem quando nós conversamos, que ela dizia assim: professor, eu entendo que a educação do campo ela tem certas questões, certos formatos, E na prática o que nós temos é uma escola que está lá na área rural. E aí, de forma sutil, lembro-me que Jaqueline já tinha esse entendimento crítico a respeito de que não há, de fato, ainda uma educação do campo
da forma como deveria ser em Delmiro Gouveia, né? Porque tem o tempo escola e tem o tempo comunidade. Isso não acontece. As escolas que estão em área rural, elas lamentavelmente elas vão reproduzir aquilo que Jaqueline no TCC coloca, que é meramente reproduzir o mesmo formato das escolas que estão na área urbana, né? E muitas das vezes não há nenhum tipo de contextualização com a realidade desses cidadãos que estão na área rural. Ô, Jaqueline, tem um detalhe muito importante. Seu trabalho está muito rico, as discussões, no meu entendimento, estão coerentes, mas eu vejo que o trabalho ele está, de certa forma, aligeirado. Então, acredito eu que agora é o momento de você observar as minhas colocações e as colocações do professor Luan, né? Acredito que mais dele, porque é um olhar mais externo, né? E o olhar mais externo no sentido de que ele pode estar apontando questões mais cirúrgicas, né? Eu aqui observo que você consegue uma fluidez, né? Mas dentro dessa fluidez você está muito aligeirada. E aí tem um detalhe importante, né? Que denuncia esse aligeiramento. Quando a gente começa agora o capítulo 1º, iniciando a discussão, eu observo que você realiza vários apontamentos de alguns autores, né? Aí você vai trazer, dentre esses autores, né? Santos, Caldarte, Brabante, né? O Olívio Lourenço Colombo Júnior e tantos outros que vão se apresentando, o Cavalcante também. Só que aí, né? O que denuncia esse aligeiramento? Você se coloca mais e aponta que os autores eles falam a respeito de e você não traz os fragmentos originais, informando a paginação de onde a ideia original veio. Então é importante, Jaqueline, que as citações elas estejam totalmente diretas, de acordo com as normas da ABNT. Recomendo, pois é importante que a gente veja e conheça a escrita dos autores referenciados e a interpretação dos mesmos, né? Você faz isso com esmero, mas é importante que esse casamento com a contextualização do teu pensamento ele esteja na íntegra, certo? E isso até te protege de várias outras situações. Na página 11 eu vejo que tem um erro ortográfico com relação ao nome possibilismo, certo? E aí a gente vai seguir. Agora, Jaqueline, na página 12, tem aqui uma frase que está truncada no meu entendimento, né? E aí caberia você explicar melhor e você pode aumentar o tamanho do parágrafo na discussão. Eu entendo que você aqui antes fala sobre o papel da geografia e algumas possibilidades de limitação, a forma de aplicação da educação formal. E aí depois de uma citação, você traz o seguinte parágrafo. Contudo, a geografia escolar apresenta uma contradição ao tratar dos assuntos que rodeiam a sociedade, enfocando a sua preocupação na geografia física, associando ao tempo real. Eu fiquei me perguntando aqui o que a Jaqueline quis dizer com relação a isso. Ela teceu uma crítica, ela colocou aqui, está perdida. Aí aqui coloquei, né? Perguntar o que isso significa, está de difícil compreensão. É melhor que você explique melhor, né, aquilo que está posto. Uma outra situação que eu observo e te recomendo é que você busque, de certa forma, organizar as ideias daquilo que compete à educação rural e aquilo que compete à educação do campo. Eu vejo que nos quadros, você fez os quadros muito legais. Tem uma colega que trabalha a educação do no campo e é doutora já na área e tudo mais. Eu vi que você inclusive a mencionou, a citou, né? E aí ela vai querer ler esse seu trabalho, porque eu comentei do seu trabalho para ela, inclusive dos quadros, né? E seria importante que você trocasse o lado das informações que estão nos quadros. Botasse primeiro a educação rural e depois a educação do campo. E assim também o fizesse na escrita, seguindo uma linha cronológica, porque primeiro nós temos o paradigma da educação rural, com todos aqueles preceitos arcaicos, no sentido de que a educação rural ela vislumbrava a manutenção e a perpetuação de
que os sujeitos do campo, que eram os fazendeiros, os filhos dos fazendeiros, teriam de ter uma educação formal e direcionada para algumas ações, e que os outros trabalhadores, né, eles poderiam até ter acesso, mas que tipo de acesso seria esse? Então troca a ordem, né? Primeiro vem a educação rural, depois vem a educação do campo, e aí a gente tem que fazer jus ao marco temporal, cronológico dos acontecimentos, certo? A tua delimitação do problema ela é muito importante, muito interessante, né? E aí é importante dentro dessa relação entender que você buscou sim contemplar aquilo que você, a sua ideia original, que eu rememoro muito bem como a sua ideia original ela se maturou, né? E aí Robert Val ajudou muito a você conseguir seguir e trilhar esse processo. E aí esses objetivos eu observo que eles são amplamente, né, encontrados, né? E aí você observa que, lamentavelmente, o conteúdo programático da geografia, se ele não for operacionalizado da melhor forma possível, ele não consegue valorizar a educação do campo, né? Na prática, os conteúdos programáticos, né, eles ainda estão na melinda entre a interface da educação rural e a educação do campo, né? Porque não tem ainda essa relação de tempo escola, tempo comunidade, né? O tempo escola é um grande período onde os estudantes vão aprender tudo aquilo que é o conteudismo, e o tempo comunidade ele vai praticar, né, durante X quantidade de tempo. Isso ainda é um sonho aqui em Alagoas, em outros lugares isso acontece. E acontece com esmero, Rio Grande do Sul, né, alguns lugares da Paraíba, né? Sua justificativa ela é, de fato, coerente, mas aí você poderia ter escrito mais, né, explicado mais. Aqui na metodologia, né? Eu entendo, sabe, Jaqueline, na página 17, que você ultrapassa a condição meramente descritiva, né? Eu até pergunto, tem certeza disso? Você ultrapassa a condição, né? E aí seria importante que você revesse, né? Ou então, descritivista, analítica, né? Porque você não só descreve, você analisa também, viu? E aí, de fato, você coloca, né, que é de cunho qualitativo, bibliográfico. E aí depois você já vem para o capítulo 2 e traz a educação do no campo no Brasil. Traz autores que são, de fato, né, contributivos, embora também aligeirados, né, Jaqueline? Esse é o detalhe, você pode escrever mais. Detalhe mais, recomendação, leia tudo em voz alta quando você for fazer a revisão, após as considerações do professor Luan e do professor Robert Val. E você vai ver que tem alguns trechos que você precisa, né, explicar com maior profundidade. Veja só, aqui quando você, na página 19, vem falar sobre educação do campo, você já chega e fala da primeira conferência. Prepare-se, né, ou prepare o seu público, né, para o entendimento de como esse processo ele aconteceu. Né? Não é só, foi criada a primeira, não. Tem todo um processo de luta, de resistência dos movimentos socioterritoriais, de acesso à terra, né? E a questão campesina, né, que deve ser enfatizada. E aí a gente vai avançando, né? E aí novamente os quadros eles vão se apresentando, troca a ordem, né? Primeiro educação rural, depois do outro lado a educação do campo. Eu não sei se o vídeo ele vai aparecer espelhado, enfim. Mas veja, no lado esquerdo vem, né, educação rural, educação do campo do lado direito, porque ele faz também uma menção à questão de cunho cronológico, metodológico, enfim. E a gente vai seguindo. Enfim, tem alguns subitens aqui que eu... Poxa, a Jaqueline foi muito rápida. Ela não poderia ter feito isso, né? Fiquei triste somente por conta disso, mas eu sei do potencial do trabalho. Aí a gente já chega no capítulo 3º e aí você se debruça. Olha, como é que isso acontece? E o ensino de geografia? Como é que ele pode ser operacionalizado? Você traz aqui apontamentos coerentes, pertinentes,
se aporta nos parâmetros curriculares nacionais e diz o seguinte, olha, a escola ela pode ser da área rural, mas ela pode muito bem estar traçando e direcionando, contextualizando o ensino, mesmo que em área rural, para que os alunos tenham seus saberes que são do campo valorizados. Isso me faz lembrar muito do que eu fazia, né, em Pariconha e o que eu ando fazendo agora nesse novo caminho em Portugal. Detalhe importantíssimo que você traz, embora seja da BNCC, né, amplamente criticada, mas uma coisa eu observo, tem coisas que são interessantes. No caso da BNCC, ela busca resgatar algumas questões da geografia tradicional, né, o raciocínio geográfico, né, que muitas pessoas, tudo aquilo tem que ser refutado. Não, tem coisas que podem até hoje serem utilizadas. E aí a BNCC resgata esse detalhe, né, que são os princípios metodológicos que podem nos aportar o raciocínio geográfico, né? O princípio da analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização, ordem. E aí você traz isso com uma maior riqueza e faz um casamento perfeito. Mas Jaqueline poderia estar trazendo como é que um tema, por exemplo, pode na escola estar sendo tratado. Tudo bem que eu quero muito, porque eu acredito no potencial do trabalho de Jaqueline. E aí a gente vai avançando e chega no capítulo 4, onde você chega e fala que é Delmiro Gouveia, né? E que traz aqueles dados, né? O mapa ele poderia estar num tamanho maior, as imagens também um enquadramento maior, né? Você menciona o lago que está na entrada do povoado. Seria interessante que a imagem ela fosse sua, Jaqueline, né? Então veja uma forma de ir lá no distrito Lagoinha, que eu só sei que é Lagoinha a partir do capítulo 4, que eu vejo com maior evidência, na verdade. Tá certo? Então vá lá, tire foto você mesma, do mesmo modo como você tirou a fotografia da fachada da escola, do pátio da escola, né? Que nem coberto é, né? E na verdade parece um curral, né? É triste dizer isso, mas coitado das crianças, né? Pior que Porto Calvo, né? Eles ficam aqui, né? Se esbarrando, um batendo no outro. E aí tudo é cimentado, né? Não dá pra ver se tem uma área de, de horta, enfim, não dá pra ver isso não. Então aí, ó, sugestão de análise também de exemplificação de como as coisas poderiam ser operacionalizadas. Né? Aqui você traz a questão do IDEB, você poderia aumentar essa imagem ou mesmo fazer, né, uma tabela, né, porque tem números e outros dados. Você pode refazer, porque a depender da forma que você imprima, né, o cartucho ele pode falhar e aí não dá para ver a imagem não, quando for imprimir no papel. Aqui nós temos o gráfico, né, da evolução do IDEB. Você também pode refazer, porque ficará com uma qualidade melhor. O quadro da verificação dos conteúdos programáticos está coerente. As imagens você pode subdividir, né? E aqui tem o espaço não coberto da escola. É um espaço muito pequeno. Aqui tem uma área aqui para você cantar o hino. Não dá nem para cantar o hino, só dá para hastear e todo mundo fica encolhido um em cima do outro. Horrível, horrível, horrível. Ou seja, critique, né, a disposição do espaço escolar, no sentido de que é um espaço que lamentavelmente não é funcional, né? Enfim, sem medo de ser feliz, né? Sua crítica ela é construtiva, não é para destruir não, nem o governo do padre, nem do Lula Cabeleira, enfim, eu estou mencionando o nome deles, né? Não podia, mas eu posso porque estou muito longe agora, 300 quilômetros. Mas enfim, não estou falando mal de ninguém. Enfim, é para contribuir, entendeu? Você pode dizer, olha, a disposição do espaço escolar requer apreciações para melhor comodidade, enfim, falar aquilo que é coerente, aquilo que é para o bem-estar deles, né, de todos eles, professores, estudantes. E aí eu entendo que as suas considerações finais elas são pertinentes, mas acredito que você poderia ter sido muito mais centrada e direcionada
como a educação que ocorre na zona rural em Delmiruva, ela poderia ser, você poderia estar traçando aqui apontamentos para o futuro, né? Suas considerações finais, elas poderiam ser um pouquinho mais radicais. E acredito eu que você consegue, tá certo? Então, essas aqui são as minhas considerações, né? Eu fico muito feliz porque nas considerações finais tem duas grandes companheiras, né, de estudo, né, pessoalmente, e que inclusive nos formamos juntos, né? Uma delas de fato na educação do campo e a outra na geografia, né? Depois se você vê nas referências, né? Uma grande irmã, duas irmãs na verdade, uma delas está lá no sul, doutoranda, né, que é a professora Raqueline da Silva Santos, que é alagoana, né? Eu fico muito feliz porque você traz um estudo dela e também da professora Maria Aparecida Vieira de Mello, que também está, né, já prestes a ser doutora lá pela Universidade Federal da Paraíba. Então, eu só tenho a agradecer, mas Jaqueline, qual é o nosso compromisso? Você entrar em contato comigo mais e aí a gente vai evoluir ainda mais o seu trabalho de conclusão de curso. Enfim, ele está muito interessante e essas são as minhas considerações. Agradeço ao professor Roberval pela confiança, ao professor Luan por compor mais uma vez a banca, né? Fazemos parte desse momento juntos. E logo mais à tarde, né? Vamos fazer propaganda para que as pessoas possam comparecer. Daqui a pouco nós temos as bancas de Cícero e de Yasmin, né? Mais tarde, quem puder compareça, prestigie. E tem o Exa também, no Exa eu estarei junto a todos vocês em outubro, de 1º a 4. E é isso, só tenho a agradecer a confiança e as parcerias que a gente nutre sempre. A todos um bom dia e até mais.